A graça e a paz de Jesus, irmãos. Uma alegria estarmos aqui novamente na casa do Senhor. E aqui nós cantamos hinos de adoração, somos ministrados pela presença do Espírito Santo aqui entre nós. Estamos numa noite de estudo bíblico, então eu já convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler até o verso 9. Até o verso 9. Acompanhe aí na sua Bíblia, quem está em casa também. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. Não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Até aqui, feche seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Coloca agora a tua vida agora na presença do Senhor, toda a igreja orando. Antes de nós entrarmos diretamente aqui na explanação do texto, coloca o teu coração agora na presença de Jesus. Peça perdão dos teus pecados. Rogue pela graça, pelo sangue que lava, pelo sangue que limpa, pelo sangue que salva, que restaura, que redime. Clame agora pelo sangue de Jesus, pela santidade do Senhor em sua vida. A palavra de Deus nos diz: sede santo, porque eu sou santo. Ordenança do Senhor. Então peça perdão agora. Tempo que nós vivemos, um tempo difícil. Peça para que o Senhor possa sustentar a sua vida. Se há algum problema, alguma dificuldade, esse é o momento. Toda a igreja orando. Algum motivo de oração, apresente agora, aqui em comunidade, na presença do Altíssimo. Problema de enfermidade, de tristeza, depressão, pânico. Problema financeiro. Fale para Jesus agora, peça o socorro dele sobre a sua vida. Dificuldade na área familiar, relacionamento familiar, relacionamento conjugal. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Os ouvidos do Senhor estão atentos a esse lugar, igreja. A presença de Jesus é real aqui entre nós. Nós não estamos aqui para brincar. Não há nada de belo, humanamente dizendo, que nos atrai aqui. Nós só estamos aqui porque Jesus está aqui.
É isso que nos atraiu aqui, a esse lugar, a esse ajuntamento santo. Então, ore ao Senhor. Pai bendito, Deus de toda glória, a Ti rendemos todo louvor, toda honra, toda adoração, Pai. Deus querido, receba, Deus, agora o louvor da Tua igreja. Cantamos hinos ao Senhor. Deus, mas muito mais do que música, Pai, nós nos apresentamos diante do Teu trono. Nos apresentamos diante do Senhor, Pai, como vidas que foram resgatadas da morte e do inferno. Pai querido, nós nos apresentamos diante de Ti, oferecendo ao Senhor toda adoração, toda exaltação, porque o Senhor é digno de toda adoração e de todo louvor. Tu és Deus onipotente, Deus onipresente, Deus onisciente, Deus imutável. Deus, não há ninguém como Tu. Receba, Pai Santo, o nosso louvor, a nossa adoração. Toda beleza, todo poder, toda força, toda honra pertence a Ti, ó Deus eterno. E nós nos rendemos aqui aos Teus pés, diante do Teu trono, majestoso Deus. Que o Senhor possa se alegrar de nossas vidas, dessa igreja, Deus, que rende a Ti toda adoração. Deus, venha também com a Tua graça sobre nós e perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. O Senhor sabe, Deus, aonde cada um de nós estamos falhando, onde cada um dos Teus filhinhos estão tropeçando. Em nome de Jesus, sustenta a vida dos Teus servos e servas agora, Pai. Por favor, Deus, tira os olhos do pecado, das atrações desse mundo maligno, Deus. Em nome do Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa. Conforme temos estudado no domingo de manhã, que possamos desfrutar da beleza da terra, mas em santidade ao Senhor. Nos ajude nisso, Pai. Querido Deus, Teus filhos, Teus servos, que necessitam da Tua intervenção agora, Pai. Venha com a Tua graça e com o Teu poder sobre a vida do Teu povo, ó Deus. Há servos e servas do Senhor agora que estão clamando por Ti, clamando pela Tua mão forte, para que o Senhor abra as portas de um emprego, para que o Senhor ajude, Senhor, na área financeira, Deus, a equilibrar as finanças, dá sabedoria para o Teu povo, Jesus. Que possamos viver com equilíbrio, com moderação, com cautela, Deus. Diante de tantas coisas que nos são oferecidas, Deus, que tenhamos sabedoria e discernimento do Senhor. Por favor, Pai, mas abençoa o trabalho dos Teus filhos, aqueles e aquelas, Pai, que estão necessitando de um trabalho, abre as portas. Tu és o Deus de novas oportunidades, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Teus filhos e filhas, Pai, que clamam pela cura que só o Senhor pode dar. Oh Deus, estenda as Tuas mãos curadoras, Pai Santo. Mãos que Deus amado, que livra de todo mal. Mão poderosa que cura, que sara, que liberta, Deus. Por favor, Jesus. Lembramos da Tua filhinha, Pai, a Beatriz, que está se recuperando de uma cirurgia. Fica com ela lá, Pai, em nome de Jesus. Traga ela rapidamente para o nosso convívio. Por favor, ó Deus. Deus querido, Paizinho da Tua serva, a irmã Ana Cláudia, Deus, que está num tratamento severo, Deus. Jesus, querido, abençoa ali, Senhor, esse Senhor. Abençoa, Pai, o pai da Tua serva. Em nome de Jesus, que a família possa ver e ter a percepção da manifestação do Teu poder ali naquela casa, naquele lar, naquela família, Deus. Em nome de Jesus Cristo. E, enfim, Pai, todos os Teus filhos, o Senhor sabe, o Senhor conhece todas as lutas. Então, ouve agora, Pai, a oração, o clamor de cada um dos Teus filhinhos agora, Jesus. Deus, o irmão da Tua serva, a irmã Tami, por favor, alcança lá ele, Deus, e que ele tenha uma experiência profunda com Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador de sua existência. Pai, nós oramos, levantamos a nossa voz, porque temos conhecido a Ti, o Senhor tem se revelado a nós, e nós somos gratos por isso, Pai. Louvado é o Teu nome.
Fique conosco, nos ajude, Pai Santo, a compreender a Tua palavra. Nos alimente agora, Pai, alimente a nossa alma com a Tua palavra. Fortalece os nossos passos, fortalece a nossa fé, para que a gente não vacile, para que os nossos pés não tropecem, Deus, nas atrações do pecado, nas atrações desse mundo, mas que possamos continuar vivendo na firme esperança de que Jesus voltará. Fale conosco nessa noite, ó Deus. No nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Fica a tua Bíblia aberta, meus irmãos, aí Apocalipse capítulo 2. Gente, nós estamos enxergando o Apocalipse de um jeito que talvez você nunca tenha visto. Não sei se você já reparou. Talvez você nunca tenha tido a percepção, a avaliação, talvez você nunca tenha olhado esse texto sagrado da forma que nós estamos trabalhando aqui. Eu acho muito interessante. E nesse capítulo 12, é um capítulo 12, conforme nós escrevemos hoje nos grupos, é um capítulo fascinante. E nós vemos, porque é uma linguagem toda simbólica, mas a gente percebe aqui a saga da igreja, a saga do povo de Deus. E está aqui estampado nesse capítulo 12, tudo que nós temos aprendido do Gênesis até o livro de Judas, o penúltimo capítulo bíblico, você encontra aqui nesse capítulo 12. É tipo um resumão que o Espírito Santo entregou para João. Então é maravilhoso, realmente, esse capítulo 12, que nós, mais essa parte que nós acabamos de ler aqui. Então eu convido você a realmente prestar muita atenção, se interessar. Talvez você não tenha se interessado, mas se interesse. Esse livro ele é maravilhoso, realmente ele é fascinante, empolgante e nos ajuda aí a compreender a palavra do Senhor. Gente, nós estamos aqui então nesse capítulo 12. Capítulo 11 terminou com a 7ª trombeta. Ficou lá atrás, né? Nós terminamos o 11, se não me falha a memória, lá em meados de novembro, mas terminamos lá o 11 com a 7ª trombeta, e aqui nós chegamos no capítulo 12, e no capítulo 12, gente, começa uma sessão onde nós vamos encontrar algumas personagens que estão expostas aqui no 12 e também no 13. Coloca para mim, por favor, esse primeiro quadro. Acho que nós já vimos, quando nós já entramos no capítulo 12, mas você está aí, ó. Você vai encontrar tanto no capítulo 12 quanto 13 essas personagens aí, né? E são personagens metafóricas, né? Que Deus vai revelando ali para João. João vai tendo esse entendimento e ele coloca lá. Então tá lá a mulher, o dragão, filho da mulher, descendente da mulher, enfim. No quadro que vem aí a seguir, nós temos aí nesse quadro o significado de cada um, do significado de cada um desses personagens que nós temos entendido. Então tá aí, ó, a mulher. O que é a mulher? É o povo de Deus, a noiva de Cristo. O dragão, a própria Bíblia, o próprio texto aqui já revela que o dragão é o diabo, é Satanás. O filho da mulher, quem que é o filho da mulher? É Cristo, não é? Arcanjo Miguel é um líder. Aí você vai encontrar algumas conclusões. Alguns vão dizer, não, Miguel é o próprio Cristo, mas a gente tem que ter cautela nessa avaliação, e o ponto não é esse aqui nessa noite. Descendentes da mulher, que é a igreja besta do mar, a gente vai chegar lá mais para frente, vamos entender que é o poder político, e também aí a besta da terra é o poder religioso. Então, meus irmãos, lá no soar da 7ª trombeta, que nós estudamos, e também quando nós vimos lá a abertura dos 7 selos, quando nós chegamos nessa parte, aquilo que os estudiosos chamam essa perícope, né? Esse trecho do texto sagrado, nós tivemos uma breve noção do que será o fim de todas as coisas. O juízo de Deus. Nós já passamos por isso. Então, quando a gente viu lá os 7 selos, as 7 trombetas, então nós vimos o que a Bíblia estava nos apresentando acerca do final de todas as coisas. E a cada etapa, a cada camada que a gente foi
estudando, que a gente foi se aprofundando, nós fomos tendo uma noção melhor, nós fomos vendo por ângulos diferentes, uma nova ótica, uma forma nova de entender ali os acontecimentos do fim, ok? Então, olha só, convido você a bater o olho aí nos 2 primeiros versículos. Olha aí os 2 primeiros versículos desse capítulo 12. O João ele fala que viu, percebe aí? Começa lá. A NAA já diz assim, olha, viu-se um grande sinal. Qual foi o sinal que ele viu, meus irmãos? Estudo de quarta-feira, vai, fala aí. Qual que é o sinal? Tá aí, lê aí, qual é o sinal? Foi uma mulher, tá lá. Viu-se um sinal. Na minha Bíblia tem uns 2 pontos, ou seja, cria-se uma expectativa. Qual é esse sinal? Ele vê uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E em verso 2, a mulher está grávida, e a mulher, olha que detalhe, ela grita de dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Parece, para quem saiu da 7ª trombeta, dá uma olhada na tua Bíblia aí, capítulo 11, parece que aqui no capítulo 12, João está iniciando uma nova história. Não tem continuidade. Não é cronológico. Não é. Estudar a Bíblia, olha lá. Parece assim que ele está tendo aqui uma nova visão, está iniciando-se aqui, é o que a gente vai ver a seguir, um conflito com 2 personagens que surgem aqui nesse capítulo 12, que é a mulher e o dragão, e também é dito para nós, aqui no verso 3, não é? No verso 3, que surge esse dragão. E no verso 4, olha o finalzinho aí, esse dragão ele tem um fim, ele tem uma finalidade. Qual que é o objetivo dele? A última linha do verso 4, o que ele quer fazer? Devorar o filho. Então, olha só, esses personagens. Claramente, a mulher. Essa mulher é o povo de Deus no Antigo Testamento. Vamos enxergar assim, tá bom? Então a gente vai entender isso. O que é essa mulher? Essa mulher que vai gerar esse filho. Povo de Deus. É o povo de Deus da antiga aliança. Dragão, obviamente, que é o Satanás. E esse filho que vai nascer, que vai vir, ele é o Cristo, ele é o Messias. Então, são esses personagens que nós encontramos aqui nesse texto, aqui no capítulo 12. Quando nós entramos no capítulo 12, lá atrás, finalzinho, melhor dizendo, no início de dezembro, nós vimos que alguns estudiosos, eles fazem uma conexão muito profunda do capítulo 12, que é onde nós estamos aqui, com, alguém se lembra? Com Daniel, mais ou menos, alguém se lembra? Vocês não anotaram nada, hein, gente? Fala. Com Gênesis, Gênesis 3. Isso, coloca pra gente. Tá lá, olha lá. É muito similar. É muito similar. Né? Então, por exemplo, eu estou usando aqui muito comentário do D.A. Carson, e o Dr. Carson ele faz uma análise, só a análise dele do começo do capítulo 12 é coisa de 50 páginas, para os irmãos terem uma ideia. Então, ele vai fazendo toda essa análise, e isso é muito legal, porque é o mesmo Deus que está revelando. Então, ele revela, essa mesma revelação nós encontramos lá em Gênesis 3, e nós encontramos também aqui no capítulo 12, parece que Deus, por meio de João, está reverberando aquele acontecimento fatal de Gênesis 3. Porque ali em Gênesis 3, nós temos a queda do homem, a entrada do pecado, e isso é definitivo para a história humana. Toda a maldade que nós vemos hoje, que nós sofremos, tudo, gente, corrupção, entendeu? Injustiças, doenças, choro, morte, né? Por fim, tudo isso é consequência, é resultado do ocorrido aqui do Gênesis capítulo 3. Então, parece que Deus ele está reverberando, ele está ampliando aquele acontecimento que teve ali em Gênesis capítulo 3,
né? E a gente vai perceber aqui no 12, de uma forma bem clara, que a nossa guerra, que a nossa luta, ela é uma luta invisível, mas ela é real, não é? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, contra, né, espíritos malignos, potestades do ar, dominações desse mundo tenebroso. Então, é isso. E eu estava dizendo no início aqui que é muito legal quando você olha o capítulo 12, porque além de ter essa conexão com o Gênesis 3, gente, parece assim que eu falei, né, é um resumão mesmo. Desde a criação até a consumação de todas as coisas, você encontra esse resumo, está tudo sintetizado aqui no capítulo 12. Então, olha lá, está aí, já colocado aí para os irmãos, dá uma olhada lá, você percebe, eu não vou entrar em detalhes porque nós já passamos por isso, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem olhar certinho, eu acho que está lá no episódio 35 do nosso encontro, a gente trabalhou cada item, mas você vai encontrar esses personagens, essas figuras, Gênesis 3, também você encontra no capítulo 12 do Apocalipse. Uma coisa que a gente tem falado bastante, e para que a gente não perca, porque a gente já ficou um tempinho sem estudar o Apocalipse, quer entender os símbolos do Apocalipse? Ok, procure, vá lá, pesquise no Antigo Testamento, está tudo lá. Entendeu? O mar, o que é o mar? Vai lá e procure. Dragão, 7 chifres, cabeças. Procure no Antigo Testamento. Não adianta a gente ler o Apocalipse e extrairmos achismos. Eu acho isso. Não, calma. Vamos tentar entender o que Deus já revelou para Isaías, o que Deus já revelou para Jeremias, para Ezequiel, para Daniel, nos livros históricos, no Pentateuco. Vamos pesquisar, a gente vai vasculhar e a gente consegue encontrar, tá bom? Que mais? Bom, muito bem, esses 2 textos que estão aí, põe novamente para quem está lá, isso aí, ó. Então está falando aí, ó, você tem lá o dragão, você tem nos 2, né? A mulher, que fala de gravidez, tem o filho, descendente, enfim, você vai encontrando essa similaridade entre os 2 textos. Nós também vimos uma sobreposição que há aí entre o capítulo 12 e o sonho de José. Joga para mim o sonho de José em Gênesis 37, porque você também tem esse encontro aí, você também, tanto no Apocalipse 12 quanto em Gênesis 37, você vai encontrar o sol, a lua, estrelas que estão ali, então tem uma aplicação detalhada. Novamente, eu insisto, os irmãos e quem está acompanhando à distância, quiser saber melhor, nós falamos detalhadamente sobre isso no nosso encontro de número 35. Então, olha só, meus irmãos, nós vimos que essa mulher, acabamos de ler aqui, para a gente entrar aqui no capítulo 12, que essa mulher, estranhamente, ela grita, está vendo aí na tua Bíblia? Ela grita, verso 2, dores de parto para dar à luz a um filho. Obviamente que isso é uma referência ao nascimento do Messias, ao Messias que iria nascer. Quantas vezes que você leu o Apocalipse 12 e percebeu isso? Essa mulher que ela grita por causa do filho que vai nascer. E eu falei, essa construção, é essa história do Messias que vai chegar e ele irá destruir definitivamente o dragão, que é a antiga serpente, conforme está dizendo aqui no texto. Então, quem que é esse dragão? É a antiga serpente lá do Gênesis capítulo 3, 3:15. Então, de forma prática, a mulher, vou insistir aqui, para você que está tomando nota, para você não esquecer mais, essa mulher, ela representa o povo de Deus da antiga aliança. O povo de Deus lá do Antigo Testamento. Dores de parto. Mas o que são essas dores de parto? Vamos botar a Cuca para pensar. O que são essas dores de parto com essa mulher? Como é que a gente pode aplicar isso? Como é que nós podemos entender? Por que essa mulher ela tem essas dores de parto? Simples, meus irmãos. E daqui a pouquinho eu vou fazer um comentário aqui de algumas cenas
que nós vemos no Antigo Testamento, mas essas dores de parto, de uma forma muito simples, é tudo conflito que existiu de uma forma intensa entre o povo de Deus e todo o mal satânico, todo o mal demoníaco, toda a pressão que existiu sobre os filhos de Abraão, num impedimento, ouça isso, um impedimento para que o Messias não viesse, para que o Messias não nascesse. Então, se você pode ler o Gênesis, você pode ler o Êxodo, você pode ler Davi matando Golias, a gente ensina para as criancinhas, mas se você olhar por outra perspectiva, você pode olhar todas essas etapas do Antigo Testamento como um levante gratuito, odioso, contra o povo da aliança. E sempre nós vamos encontrar Deus entrando na história e trazendo livramento, porque o Messias, o Filho, vem do povo judeu. Ele tem que ser filho de Abraão. Ele é da raiz de Davi. E há um levante, há toda uma trama para aniquilar esse povo. É sensacional. É por isso que o pessoal gosta do C.S. Lewis, porque C.S. Lewis, Tolkien, esses caras, eles conseguem enxergar toda essa dinâmica misteriosa que tem por trás e a gente não percebe muitas vezes. A gente lê lá o livro de Isaías, você lê os Salmos, você vê lá Senaqueribe se levantando contra Israel, você vê Nabucodonosor, daí você fala, olha, como Deus é bom, né? Como Deus ele é poderoso. Pois é isso mesmo. Mas espera aí, tem uma conotação por trás. Tem um lance acontecendo. Tem uma criação de Deus nessa história toda que aponta para o Messias. Tem toda uma estrutura messiânica. E que no proto-evangelho de Gênesis capítulo 3, verso 15, já está lá profetizado que o filho da mulher iria pisar a cabeça da serpente. Eu e você não estava lá, mas a serpente estava lá. Ele sabe que o filho dessa mulher, a descendência de Sete, porque Abel foi morto, e já foi morto já nessa intenção, há toda uma estratégia, toda uma articulação para aniquilar a chegada do Messias, entendeu? Então, você vai vendo que Deus vai dando todos os livramentos, e isso é fascinante mesmo, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai percebendo toda a pressão que existiu para impedir o nascimento do Filho de Deus, e está claro aqui no capítulo 12. Estou dizendo tudo isso, essa dor de parto para o nascimento do Messias, que está sendo retratado aqui no Apocalipse. Lembrando que o Apocalipse não é cronológico. Aqui nós estamos tendo uma luz. Deus está colocando uma luz ali para João, mostrando a construção da história. Daqui a pouquinho a gente vai entrar, inclusive, na queda do céu. E também está narrado aqui de uma forma muito clara, né? E tudo isso aponta para a salvação do mundo, o projeto de Deus. Mas olha só, gente, vamos recorrer novamente ao Antigo Testamento? Olha o que diz o Antigo Testamento na figura de Israel, como a mulher ela sente dores de parto. E isso vai aparecendo diversas vezes no Antigo Testamento. Não é apenas, coloca teus olhos aí, não é apenas aqui no Apocalipse 12, meus irmãos. Não. Essa figura que Deus vai falando para os seus profetas Isaías, para Miqueias, para Jeremias, o tempo todo, Deus ele usa essa figura de linguagem, esse simbolismo, para... Entendeu? Ele sempre toca nesse assunto. É uma forma que Deus vai revelando ao seu povo. Esse filho, um filho que vem, a mulher que sente essa dor, e isso mostra o sofrimento. E no caso aqui de Apocalipse 12, aponta para o sofrimento do povo de Deus, né? E eu falei agora há pouco, é só você lembrar dos profetas, dos santos do Senhor, no Antigo, estou dizendo,
né, como que sempre teve toda uma movimentação para destruir esse povo, e é um povo que sempre estava aguardando a vinda do Messias. Porque se tem alguém na história humana que era aguardado, é esse Messias. É o Messias de Israel. Você tem grandes líderes no mundo que fizeram a diferença. Puxa aí, Alexandre o Grande, né? Os imperadores de Roma, grandes homens, mas nenhum deles eram aguardados. Tem um que foi profetizado por séculos e séculos, aguardado, esperado, com ansiedade por um povo. É o Messias. Então você vai ver que todos esses servos de Deus, muitos deles mortos até tragicamente, né? E eles estão ali profetizando a chegada do Messias, e aí a gente percebe, né? Está nítido isso aqui no texto sagrado, que Deus ele preparou um povo, esse povo da antiga aliança, para ser o veículo. Deus preparou um povo. Deus chama lá já em Abraão, os filhos de Abraão, que de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas, né? As famílias, os povos da terra. Então Deus chama esse povo para que esse povo seja esse veículo, para que seja esse instrumento da chegada do Messias no mundo. Agora, essa chegada do Messias no mundo, até acontecer a plenitude dos tempos, conforme diz ali em Gálatas capítulo 4, gente, foi de muito sofrimento, de muito choro, de muita dor, muita lágrima, muita força contrária, muita força hostil. Foi se levantando contra o povo de Deus. Usando aqui a linguagem do Apocalipse, artimanhas do tal dragão. Olha na tua Bíblia, como que é esse dragão aí? O dragão grande, vermelho, 7 cabeças, 10 chifres. Então, todo esse dragão, toda essa artimanha dele, tentando frustrar o plano divino, tentando destruir os descendentes que iriam gerar o filho. Toda essa, entendeu? Toda essa manipulação para destruir a semente prometida. É maravilhoso. E a gente está aqui. E se você tiver uma visão espiritual, a gente é consequência disso tudo. Nós somos filhos disso tudo. Nós somos um povo que estamos aqui diante de Deus através desse filho. E que a serpente, como diz aqui no verso 5, quis devorá-lo. Quis destruí-lo. Ok, gente? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vamos tentar aqui entender mais. Olha só. Aqui nesse capítulo 12, então vamos lá. Qual é o primeiro sinal mesmo, meus irmãos? É a mulher. Concorda comigo ou não? Certo? Tá lá, né? Aí no verso 3 tem um segundo viu. Qual é o viu agora? O outro sinal, olha lá. Viu-se também, agora é esse dragão, conforme nós vimos aí. Esse é o dragão, esse é o adversário de Deus, do povo de Deus, e ele se levanta, ele se empenha para destruir os planos do Senhor. E a gente vai vendo aqui nesse capítulo 12, até onde nós lemos, nós temos elementos aqui, meus irmãos, muito conhecidos da história. Dá uma olhada no verso 5. Olha lá. E ela deu à luz filho homem, que há do quê? De governar todas as nações, com cetro de ferro. Sabe o que é isso aqui? Você conhece. Isso aqui não é Carson, não. Isso aqui é o Hugo mesmo, que eu estou falando. Eu falei, isso aqui eu conheço. É o Natal. Não é o Natal? Nós não cantamos isso? E o governo está sobre os seus ombros, sim ou não? Esse filho que nos foi dado, está lá. Entendeu? Então você olha isso aqui e fala, olha lá, é a chegada do Filho de Deus, prometido. Né? Você chega, por exemplo, no verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama
diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Gente, esse dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, né? Quando fala de 10 chifres, nós falamos quarta passada, chifre não é porque esse dragão tem chifre, não é o diabo. Toda essa figura construída pelo catolicismo romano, quando a gente vê o diabo, você fala, ai meu Deus do céu. Chifre, na linguagem bíblica, é um símbolo de poder. Tá bom? Então, esse dragão, ele tem 10 chifres. Qual é o significado? É poder. Então, ele tem muito poder, né? E tem aqui esse pretenso poder que nós estamos lendo aqui. Essas 7 cabeças e 10 chifres tem uma conexão aí sim, Patrícia, com o Daniel. Joga para mim, por favor, Rai. Daniel, você está lá, não vou ler, para a gente não perder tempo, dá uma olhada em Daniel. Daniel, nós já passamos pelo Daniel. Daniel, você encontra lá 4 animais. E unidos, se você unir os 10 animais, você vai encontrar ali 7 cabeças também. E 10 chifres. E aí, no finalzinho, verso 24. Vamos ler junto? O que diz o verso 24? Olha lá que eu falei agora há pouco. Atenção, atenção, atenção. O Apocalipse. O que são esses chifres? O que são essas cabeças? Tal. Se você procura, vasculhar na Bíblia, você vai encontrar as respostas para o Apocalipse. Verso 25, 24 está dizendo o seguinte. Vamos juntos? Os 10... Aí. É poder, é dominação, é reino, é poder político. Né? E os crentes ficam assustados. Ah, meu Deus, não tem, é poder político. É dominação, é todo um movimento contrário ao único rei, o rei de Israel. Então, esse mal que nós encontramos aqui em Apocalipse 12, em Daniel 7, esse dragão que tem 7 cabeças, qual é o significado que a gente pode... Me ajudem aí. É que ele exerce o quê? Influência. Poder em toda a terra. Ele domina de uma forma geral, universal. É o Deus desse século que a Bíblia já fala. O Deus desse século. Paulo fala em Efésios, o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Então é isso, tá bom? Verso 4. Ele tem uma cauda, simbólico, viu, gente? Não vá pensar, porque eu já vi que no Apocalipse vai aparecer tipo um Godzilla no mar, dando caudada para tudo que não é isso. Vai sair. Eu vi ontem. Porque mandaram para mim. Eu não sei por que mandam para mim, também que não são vocês que estão aqui. Um bicho que apareceu das profundezas do mar. Vocês viram isso? Você viu, né, já? Você viu o bicho? Um bicho feio mesmo. E aí falaram, e aí uma moça falou assim, olha lá, cumprindo. E ela fala o nome Apocalipse, que é o bicho que vai vir do mar, tá aparecendo já uns bichos. Olha, eu não sei, gente, pode ter parecido um bicho, mas não é isso. São dominações políticas, é justamente isso. Mas aqui o dragão, ele tem uma cauda. Olha o que diz o verso 4, olha que legal. A sua cauda, o que a cauda dele fez? Vamos entender, gente, olha que bacana. Entenda o Apocalipse aí. Arrastou a terça parte das estrelas do céu. Vou pegar o Carson de novo, Day Carson. Ele fala que de forma óbvia, estou lendo aqui, não temos aí, mas ele diz de forma óbvia, a interpretação do verso 4 muda para um momento em que o diabo se rebelou do céu, arrastando uma terça parte dos poderes angelicais. Então, qual que é a ideia que ele trabalha e que não adianta, você não tem como brigar com o texto aqui. A ideia é que esses anjos que Satanás acabou liderando na sua rebelião, né, que ainda estavam lá no céu, e agora foram lançados para onde? Para a terra. Olha aí a parte A do verso.
né? As quais lançou para a terra. E nós já vimos isso. Pô, eu acho que tem o 9:1 aí, não sei se tem, aí, tá lá. Olha lá. Vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. Termos metafóricos. Termos metafóricos. Apocalipse 12, onde nós estamos, você vai encontrar em Judas 1. Lucas 10:18, quer ler aí pra gente? Alguém pode ler? Não tem aí. Alguém pode ler com voz bem forte? Jesus se referindo a essa estrela que cai do céu para a terra. Então o Carson vai dizer o seguinte, isso aqui é a hora da rebelião, que Satanás ele consegue envolver ali um terço dos seres angelicais. Acharam aí? Lucas 10:18? É isso? Está errado? Não é 10:8? Quando é que Satanás? Satanás, ele cai lá atrás da queda. Não é agora. Ele não é um morador do céu, obviamente. É uma referência lá no passado. Mas observe que esse dragão, ele se deteve. Olha aí o verso 4. Olha lá o verso 4, a parte última. Acompanhe na tua Bíblia. Ele se deteve diante de quem, gente? Da mulher. Essa mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A sua intenção era devorar o filho quando ele nascesse. Por quê? Falamos agora há pouco, porque, obviamente, que Satanás, o dragão, a besta, a antiga serpente, sabe muito bem que o filho, conforme está lá no proto-evangelho de Gênesis 3,15, ele estava destinado a pisar na cabeça da serpente. Então, ele, sabedor disso, então ele quer destruir, ele quer devorar. Nós já vimos aqui nesse estudo, meus irmãos, que a antiga serpente, ela se levantou, e eu quero citar aqui, para a gente já meio que caminhando nessa nossa retomada do capítulo 12, essa antiga serpente, esse dragão, ele sempre vai tentando, na história do Antigo Testamento, exterminar o povo de Deus que irá gerar o filho da promessa. Então, o meu convite para os irmãos, para a igreja, aqueles que estão ali assistindo, sempre quando você lê as cenas do Antigo Testamento, desfrute, leia em oração, aprenda, mas tente olhar também por um ângulo messiânico. Porque nós sempre falamos, e nós crentes em Jesus, que o Antigo Testamento aponta para quem? Aponta para Jesus. Quando que aponta para Jesus? Você precisa entender o pano de fundo. Tudo que está acontecendo aponta para o Messias. O Messias é o ponto alto, né, do plano de Deus. Então, tudo que acontece lá no Antigo Testamento, tenta enxergar com essa visão, com essa ótica, entendeu? Aqui tudo está apontando para o Messias, e aí vai ficar mais claro para você, você vai enxergar, né, todo o movimento espiritual. Então, por exemplo, primeiro que eu quero destacar para vocês, com os irmãos aqui, Caim, quando ele assassina o seu irmão Abel, tem uma intenção messiânica ali. Entendeu? O pecado entrou? Sim, o pecado entrou. Inveja? Sim, inveja. Mas você está em camadas superficiais. Aprofunda. Mergulha mais. Tem uma questão messiânica. Pecado quando entra na terra e vai se multiplicando, e aí o próprio Deus, ele manda o dilúvio. Mas perceba que Deus, ele preserva Noé e a sua família. Deus, ele sempre dá o escape. Rebobina. Volta lá no caso do Caim, matou Abel. Beleza. Deus providencia 7. Se você tiver curiosidade, se você for olhar Abraão ele é da genealogia de 7. É sensacional, porque já ouviu falar, né? O pessoal não gosta de genealogia, mas genealogia você descobre coisas fantásticas. Se você for ali no detalhe, é muito bacana. Sara, está lá, estéril, já é por causa do pecado. Né? O corpo já não é como era, perfeito, não haveria morte. Então, Sara lá é estéril. Aí Deus, milagrosamente,
ele dá Isaac para que a linhagem possa continuar. Eu coloquei mais alguns aqui, mas vou pular para frente. Você olha lá, quando o povo de Deus está lá no Egito, o que acontece com o faraó? O faraó, ele manda matar os bebês de Israel, para que não nascessem mais homens. Perceba isso. Olha agora por essa cosmovisão messiânica. Para exterminar o povo de Deus. Porque tudo bem, o faraó está cansado, ele não aguenta mais esses hebreus. Então, tá bom. Camadas mais profundas. Entendeu? Há toda uma movimentação, lembra aqui do Apocalipse, do dragão, para impedir o nascimento do Messias, do filho da mulher. Então ele quer exterminar ali todos os homens. Aí Deus intervém e Deus salva Moisés. Vai percebendo a dor do parto. Isso faz um pouco de sentido para você ou só faz para mim só? Faz sentido para você? Tem tudo a ver? Está percebendo? Sim ou não? Entendeu? Você percebe? Por esse ângulo messiânico. Aí você vai entrando na história, vai surgindo quem? Os filisteus, amorreus, jebuseus, edomitas. E Deus vai levantando quem? Deus vai levantando Josué, Deus vai levantando Sansão, Deus levanta Débora, Deus levanta Davi, Samuel, Davi, para preservar a descendência. Eu acho que nós comentamos no último encontro que nós tivemos, tem uma história assim, peculiar. Quando você olha em 2 Reis, capítulo 11, está lá, tem essa mulher maligna. Qual é o nome da mulher, gente? Atalia. Essa mulher, ela é do mal e é o seguinte, ela tem uma brilhante ideia, ela acorda de manhã, ela toma um café dela, ela fala assim, quem que eu vou destruir hoje? Aí ela pegou, acordou, e aí ela disse o seguinte, eu vou destruir toda a descendência real de Israel. Poxa, acabou então. Se o Messias está prometido que ele viria de Davi, então danou-se o projeto de Deus, água abaixo, gente. Deus vai ter que mudar o plano dele. Porque a Atalia, de uma forma maligna, ela teve esse insight. E ela falou, vou destruir. Né? Beleza. Aí ela pega e manda matar mesmo. A mulher é sanguinária. Ela não tem dó, não tem pena de ninguém. Só que é o seguinte, sem ela saber, tem lá o Joás, o último descendente. Ela nem sabia. E ele foi preservado. E o Messias, ele vem da linhagem de Joás. Deus vai cuidando do seu plano, é Deus mantendo esse fiozinho da história, a história dele. Então tem lá esses planos malignos, diabólicos, que vêm aqui do dragão, mas todos eles vão caindo por terra. Você lembra lá do Senaqueribe? Falei agora há pouco, lembra do Senaqueribe? Senaqueribe fala o seguinte, eu vou entrar e vou acabar com Israel. Aí Deus falou, deixa comigo. Eu vou botar um anzol no nariz desse soberbo. O cara está com umas ideias lá de destruir Israel, entendeu? O povo de Deus se ajoelha, se prostra, se humilha diante do Senhor, e Deus é quem tem a resposta certa para toda essa história do mal que o Senaqueribe estava montando lá. Deus vai mantendo o seu povo. Aí você vai vendo no decorrer da história. O que mais? Depois de Senaqueribe, Nabucodonosor. Nabucodonosor, o negócio foi feio, hein? Ali parece que acabou mesmo. Né? Leia Abacuque. Ali destruiu. Mas Deus falou, calma. Daqui 70 anos o povo volta. Dito, feito. Depois de 70 anos, o povo voltou. E como nós falamos no domingo, na quarta retrasada, sempre um ódio gratuito. Olha, pensa por essa perspectiva, sempre nessa pegada espiritual, esse dragão gerando dores de parto no nascimento do filho. É o que Deus está mostrando aqui para João, essa é a história de vocês. É assim que as coisas aconteceram.
falei do Senaqueribe, tem um tal de Amã. Lembra lá do Amã? Ministro do persa, lá do rei persa. Igual a Atalia também, eu acho que o Senaqueribe no Amã acordou também lá. Entendeu? Acordou e falou o seguinte: quem que eu vou perturbar hoje? Tem gente que é assim, né? Acorda e fala: quem que eu vou perturbar hoje? Quem que eu vou destruir hoje? O Amã, ele teve essa mirabolante ideia: eu vou exterminar os judeus. Ele encasquetou e falou: eu vou matar todos os judeus. E ele fez um decreto. E nós já estudamos aqui que me ajudem aí, que entre os persas, o que foi decretado está. Lembra disso? Ciro, Dário, lembra disso? Está decretado. E conseguiu colocar lá no decreto. Ele aprovou esse negócio. Mas, enfim, daí Deus pegou e levantou a poderosa, imbatível e frágil Ester. E no final das contas, será que o Amã queria enforcar os judeus? Quem terminou enforcado foi ele, que acabou enforcado porque ele queria aniquilar os judeus da face da terra. Isso tudo, irmãos, é rotina. Deixa eu só citar dois aqui para a gente terminar. Penúltimo, olha só. Herodes. Você pega lá o Herodes, sabendo que chegou a hora de nascer. E aí a coisa é feia, né? O rei de Israel chegou à plenitude dos tempos. Aí ele tem a ideia demoníaca. Ele diz: eu vou matar toda criança em Israel de até 2 anos. Os magos ficaram sabendo, avisaram José a intenção de Herodes, e José pega a sua família e vai para onde? Vai para o Egito. Repare a sobreposição dos acontecimentos. Eu acho que eu até comentei isso aqui com os irmãos. Você vê em Gênesis. Em Gênesis, tem um José lá em Gênesis. Tem ou não tem? Filho de quem? José é filho de quem mesmo? De Jacó. E esse José, ele vai parar onde? No Egito. E ele nem sabe, mas ele vai parar no Egito, e essa parada dele no Egito foi para salvar o povo. Olha a sobreposição das histórias, se você nunca parou para pensar nisso. Aí você chega em Mateus, chega nos Evangelhos, tem um José aqui. E esse José é filho de quem? Não sabe? José, filho de quem? Depois você olha lá em Mateus capítulo 1, filho de um Jacó. Ele é filho de Jacó. E esse José vai para onde? No Egito também. E também para salvar o povo de Deus. Para salvar Cristo, que é o Salvador do povo de Deus. Perceba as nuances. Está duvidando aí, gente? Abre aí. Vocês estão duvidando, né? Eu vou falar, viu? Oh, mas é isso aí, tem que ser igual aos bereanos. Oh, para de contar o tempo, que agora isso aqui não estava no script. Vamos ver aqui. Mateus capítulo 1, verso 16. Vai vindo lá a genealogia de Jesus. Aí você chega no 16 e diz o que mesmo? Jacó gerou quem? José. Um José. Olha aí o José. Filho de um Jacó. E que também foi parar no Egito. Igual o José, filho de Jacó lá do Gênesis. E os dois, de histórias diferentes, mas na mesma intenção de salvar o povo de Deus. Qual que é a semelhança? Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Tem uma mão por trás que vai conduzindo toda essa história. Enfim, você vai vendo então, gente, tentativas 1000 para impedir que o Messias viesse ao mundo.
Eu falei que as duas últimas. Então você vê essa situação que Herodes, maligno, ele vai lá e mata as crianças. Mas ainda teve a última tentativa do dragão. Que esse dragão que vem trabalhando desde Gênesis capítulo 3. Perceba, isso que é muito importante que nós estamos tratando aqui nessa noite. E a última tentativa dele foi a crucificação do matador de serpente. Acompanhou a ideia ou não? Gênesis 3,15, o filho da mulher vai pisar, vai matar quem? A cabeça da serpente. Então você vê esse dragão articulando para destruir esse matador de serpente, que é o filho de Deus, é o filho da mulher. E aí esse dragão ele vai atuando com grande influência. Olha o que eu quero dizer, presta atenção. Ele vai trabalhando para poder matar o descendente da mulher. Mas foi aí que ele se deu mal. Foi aí que ele quebrou a cara. E definitivamente dessa vez, conforme nós vemos na palavra de Deus. Você sabe que até mesmo sem ter o conhecimento exato, mas, por exemplo, até Hollywood tem uma vaga noção de que é isso mesmo. Eu estava assistindo um filme desses bíblicos um tempo atrás, um filme que não é conhecido. Se quiser ver, você vê lá. Eu acho que o nome do filme é O Jovem Messias. E aí, lá na história sobre Jesus, o Jovem Messias, quando Herodes, olha, se liga nisso, quando Herodes manda matar, tem a cena lá, ele manda matar as crianças, aparece uma figura atrás, que é um sujeito representando o diabo. E essa figura sopra no ouvido do Herodes e diz assim, está lá no filme, mata as crianças. O filme continua, um filme longo. Quando Judas vai entregar Jesus pelas moedas de prata, a mesma figura diabólica chega atrás de Judas e fala, vai, entrega. Até Hollywood sabe essa influência maligna que tem por trás. E é justamente disso que está falando aqui o texto nosso do Apocalipse, a participação do dragão, conforme nós estamos lendo aqui no Apocalipse. Só que é o seguinte, ele até trabalhou, Judas foi lá, entregou, Pilatos lavou a mão, mas ele não contava que na morte do Filho do Homem, justamente naquela morte, meus irmãos, estaria sua derrota definitiva, a derrota do dragão. A pisada na cabeça foi justamente ali na cruz. E ali foi a vitória do filho da mulher, para a glória do Senhor e para a nossa salvação. Quando esse dragão ele achou que ele ia exterminar o descendente aqui da mulher, porque o Gênesis 3,15 diz que ele iria picar o calcanhar. Então, quando ele faz isso, quando ele articula isso, mas ali foi a sua derrota definitiva, porque o próprio texto aqui de Apocalipse, no capítulo 12, diz que o filho foi arrebatado. Olha 12:5. Põe para a gente, por favor, vai. Vamos ler junto? O filho... Dá um glória a Deus. Olha aí, esse aqui é um dos versículos mais poderosos que tem na Bíblia. Entendeu? A serpente foi lá, picou lá o calcanhar, mas o filho foi arrebatado para junto do Pai, em seu trono. E na ascensão de Jesus, após a ressurreição de Cristo Jesus, a cabeça da antiga serpente foi pisada e o filho venceu. Amém, irmãos? Amém. Olha, deixa eu ver aqui, o verso 6. O que diz o verso 6? A mulher foge para o deserto, ou seja, tenta enxergar aqui, rapidinho. Rapidinho. O filho ascende para o céu, para a gente pegar aqui. Né? Então, no verso 5, isso aqui tá em ordem para a gente, tá? Tá bonitinho aqui, ó. Ela deu o filho de governar,
total. E o filho da mulher foi para onde? Finalzinho do verso 5. Acompanha aí. Foi para junto de Deus. A mulher, que é o povo de Deus, representa o povo de Deus, ela foge para o deserto e ela vai enfrentar esse deserto, mas ela enfrentará esse deserto sustentada pelo Altíssimo. Sustentada por Deus. Esses 1.200, nós já falamos sobre 260, trata de um tempo específico de Deus, indeterminado, indefinido para nós. Vimos esses 1.260, metade de um tempo, 3 anos e meio. Vimos em Daniel, já vimos aqui. Dá uma procuradinha, você vai encontrar lá. Mas uma coisa que é importante para a gente perceber, coloca o 11:3 para mim, por favor, Rai. É a mesma coisa as testemunhas. Para você que está acompanhando, por isso que é importante acompanhar o estudo. Nós falamos que as 2 testemunhas, que alguns vão dizer, essas 2 testemunhas, quem que é? É Enoque, é Elias. Nós dissemos o seguinte, no nosso estudo nós estamos entendendo que é a igreja da antiga aliança, da nova aliança, que sai para pregar, que sai para vencer, e nós vamos chegar no Apocalipse 13, ela será destruída pela besta. Então, veja que essas 2 testemunhas, que aqui no nosso estudo representa a igreja, elas estão profetizando. Eu botei ali um risco embaixo. Coloca para mim, por favor, na TV aí. Coloca lá, pessoal, ver. Que elas estão vestidas como, gente? Vestida do quê? De pano de saco. Aqui. Pano de saco. Ou seja, o que é pano de saco? É roupa de festa? De alegria. Você sabe, Israel, no texto profético, pano de saco é sofrimento. E a mulher, que também representa o povo de Deus, ela vai para onde? Para É lugar de festa? Também é a mesma coisa. Entenda isso, linguagem diferente. Essa mulher que representa o povo de Deus está ali indo para o deserto, sofrimento por 1.260 dias, 3 anos e meio, metade de um tempo perfeito, que são 7. Nós vemos isso tanto em Daniel, as 70 semanas de Daniel, e você vê isso também aqui no Apocalipse. Então veja, a mulher está no deserto, veja, esse deserto obviamente não se trata de um lugar geográfico, não é que ela foi para o deserto literalmente, não é isso. Não é um lugar no mapa, mas aqui aponta para um simbolismo de sofrimento, é uma metáfora de sofrimento, contudo, preservada por Deus. Então, olha só, para terminar até o verso 7, a gente retoma do verso 7, os versos 6, a gente retoma o 7 para quarta que vem. Enquanto o filho é arrebatado para o trono, está lá no trono, o trono é governo. Satanás foi expulso de lá, não está lá. Esse dragão que tentou impedir a vinda do filho, fica com isso, foi derrotado, cabeça pisada. A mulher, que é a igreja, ela se encontra peregrina. Está no deserto. Aonde que a igreja de Cristo está? Está no deserto. Nós não estamos em casa. Somos forasteiros, não diz o velho hino? Somos peregrinos. Estamos aqui, a igreja se encontra peregrina no deserto, porém, mantida e preservada por Deus. Acho que aí dá para falar um glória a Deus. Você não é preservado por Deus? Mantido, preservada por Deus. Então tá aí, gente, né? Porque é justamente isso, né? Olha lá, ó. A mulher fugiu para o deserto, Deus havia preparado um lugar. Deus é que preparou o lugar, esse deserto. O filho subiu, no verso 5, para que nele, no deserto, a sustentem por um período. É esse período que a igreja se encontra. Então tá aí, não é difícil a gente reconhecer a essência da história cristã. Nesse início aqui do capítulo 12 até o verso 6, o povo de Deus está seguro dos ataques, dos embustes, das artimanhas, das armadilhas de Satanás. Esteja firme com Jesus. Se você estiver firme com Jesus, o Senhor, Ele te preserva, Ele te guarda durante esse período de deserto, porque nós somos o povo que esperamos a volta do nosso Messias. Amém, gente? Quero ver todos.
Próxima quarta, a gente retoma do verso 7 em diante. Tá bom? Vamos terminar cantando ao Senhor. Quero fazer uma oração. Levante aí no seu lugar. Feche seus olhos. Papai, Deus amado, como é maravilhosa a tua palavra. Deus querido, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor revela os teus mistérios para a gente, Pai. Que fantástico isso. E se a gente parar para estudar, se a gente parar para perceber, Deus, nós vamos ver que está tudo aqui na tua santa palavra. Então, Jesus, nós louvamos o teu nome pelo teu cuidado conosco, pela direção do Senhor sobre o teu povo. E, Deus, conforme nós terminamos aqui no verso 6, guarda-nos, Pai, nesse deserto que nós estamos. São altos e baixos, falamos domingo passado. Dias ruins, dias de lutas, dias de provas, mas somos mantidos em alegria. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, porque o Senhor tem nos preservado. O Senhor tem nos guardado. Somos peregrinos aqui, Pai. Estamos tendo essa semana difícil, esse tempo difícil, mas daqui a pouquinho vamos estar em férias contigo para sempre. E, Deus, nós vislumbramos isso, estamos nessa expectativa maravilhosa, Deus, de estarmos contigo no lugar onde não haverá dor, choro, sofrimento, desemprego, doença, nada disso. É o Senhor quem nos prometeu, Pai. O Senhor nos prometeu que aonde o Senhor estivesse, nós estaríamos contigo. E assim nós caminhamos nessa certeza, nessa convicção. Continue abençoando a tua igreja, todas as atividades da tua igreja. Senhor, amanhã, os atendimentos, visitas, ensaio do coral, pequenos grupos, tanta coisa, Pai. Sexta-feira, os adolescentes, sábado, os jovens, a congregação, no domingo de manhã, aqui a nossa EBD, enfim, Pai Santo, casamento, sábado também, tanta coisa, Deus, abençoa, Deus, cada canto aqui do teu povo, cada atividade da tua igreja, que o teu Espírito esteja dirigindo, sendo manifestado aqui no nosso meio, Pai. Fique conosco, nos despeça debaixo da tua paz, em Cristo Jesus oramos, amém.